Você já parou para pensar por que tantos homens, depois de um tempo sozinhos, simplesmente não querem mais voltar para um relacionamento? A sociedade diz que estar solteiro é estar incompleto, que um homem de verdade precisa de alguém ao lado para ser feliz. Mas, e se for o contrário? E se quanto mais tempo um homem passa consigo mesmo, mais ele se liberta, se fortalece e descobre quem realmente é? Neste vídeo, a gente vai conversar sobre verdades que quase ninguém tem coragem de dizer e que podem mudar completamente a forma como você enxerga a solitude, a liberdade e até mesmo o amor. Fica comigo até o final, porque isso pode virar uma chave que talvez você nem soubesse que existia. Com o passar do tempo, comecei a perceber algo curioso. Quanto mais um homem se permite estar na própria companhia, mais ele parece ganhar algo que poucos falam abertamente: clareza. Clareza sobre quem ele é, sobre o que realmente importa, sobre o que ele quer ou não quer carregar. É um tema que muitos evitam. Existe um julgamento quase automático sobre o homem que escolhe permanecer só. Alguns o veem como alguém que fracassou em se relacionar, outros acham que ele desistiu da vida a dois. Mas existe outro lado, um lado que nem sempre aparece nas conversas. Há homens que, ao passarem um tempo real consigo mesmos, descobrem um tipo de tranquilidade que nunca haviam sentido antes. Uma paz que não depende de mais ninguém e uma capacidade de se bastar que muda completamente a forma como eles encaram o mundo. Depois de experimentar isso, voltar para um relacionamento pode parecer não um avanço, mas uma volta para algo que já não faz tanto sentido. Isso não quer dizer que estar com alguém seja algo ruim. A pergunta que me faço é outra. Será que todos os homens realmente precisam estar com alguém para viver bem? Ou será que muitos só entram em relacionamentos porque acham que é o que devem fazer, sem nunca se questionarem se é realmente o que desejam? Talvez você já tenha se pegado pensando nisso. Talvez já tenha reparado como alguns homens, com o tempo, vão transformando a própria solitude em uma espécie de estilo de vida, algo que parece difícil de largar. Se isso te soa familiar, pode ser que o que vou te contar agora mude a forma como você vê o silêncio, o espaço e até os próprios relacionamentos. A capacidade de se sustentar sozinho, de verdade, muda tudo. Quando um homem desenvolve isso, ele para de buscar fora aquilo que pode construir dentro. Ele começa a confiar mais no próprio julgamento, a tomar decisões com mais firmeza, a enfrentar obstáculos sem a constante necessidade de alguém ao lado para confirmar que ele está no caminho certo. E isso não significa cortar laços ou viver isolado. Significa conquistar uma liberdade que não depende da presença de ninguém. Ele passa a ser suficiente, não no sentido de não querer mais ninguém, mas no sentido de não precisar. Essa diferença muda tudo. Ele não se sente mais incompleto. Na ausência de uma companhia, ele escolhe estar com alguém quando quer, e não porque precisa. Esse tipo de independência muda o jeito como ele se relaciona com o mundo. Emoções deixam de ser reféns de outras pessoas. Decepções já não o derrubam com a mesma força. Ele se torna mais firme, mais calmo, mais centrado. E no dia a dia, essa autossuficiência se mostra em cada detalhe. Ele sabe cuidar das próprias finanças, se virar na cozinha, resolver as pequenas burocracias da vida. Se quiser viajar, viaja. Se quiser mudar de cidade, muda. E não espera a aprovação de ninguém para isso. A vida deixa de ser uma negociação constante com as vontades alheias e passa a ser um movimento natural, guiado por escolhas pessoais. Essa sensação de poder fazer o que quiser, quando quiser, sem pedir permissão, é algo que transforma qualquer um. Chegar nesse ponto exige um primeiro passo que parece simples, mas é fundamental. Olhar com honestidade para a própria vida e reconhecer onde ainda existe alguma forma de dependência, seja ela emocional, prática ou financeira. A partir disso, é possível traçar um caminho claro para se fortalecer nessas áreas, aprender novas habilidades, construir uma mente mais estável e criar uma rotina que realmente funcione. São ações pequenas no começo, mas que trazem uma mudança profunda. Quando um homem deixa de se moldar às expectativas emocionais e sociais que o empurram para relacionamentos sem sentido, ele começa a experimentar uma calma que poucos conhecem, sem brigas desnecessárias, sem cobranças constantes, sem dramas que desgastam. Tudo muda.
Acordar e saber que não há obrigações forçadas, que não existe aquela pressão invisível de agradar o tempo inteiro, é um alívio que muita gente nem imagina ser possível. Essa paz não tem nada a ver com solidão. É, na verdade, um espaço silencioso onde a mente respira e o espírito descansa. E junto com essa calma vem a liberdade. Não aquela liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a liberdade real de ser dono do próprio tempo, de decidir cada detalhe do próprio dia. Quem não deve satisfação, vive com mais leveza. Se quiser virar a noite estudando ou passar o dia todo em silêncio, pode. Se quiser mudar de rumo do nada, muda, sem precisar justificar, sem negociar cada desejo. Esse tipo de controle sobre a própria vida é um privilégio raro. E mais do que isso, é um terreno fértil para o crescimento. Sem a distração constante das exigências emocionais de um relacionamento, sobra espaço para se dedicar ao que realmente importa. Ele pode mergulhar em um projeto, investir nos próprios estudos, abrir novas portas. Enquanto muitos estão ocupados tentando manter de pé relações frágeis, ele está construindo algo concreto para si mesmo. Essa tranquilidade também transforma a relação que ele tem com ele mesmo. Sem o barulho das vozes externas, ele finalmente consegue se ouvir. Começa a entender o que realmente deseja, o que o move, o que faz sentido. E quando isso acontece, ele para de se dobrar para agradar e começa a viver de forma mais honesta. As escolhas passam a vir de dentro, não da tentativa de se encaixar em expectativas alheias. Para quem nunca viveu isso, pode parecer exagero, mas basta observar os homens que seguiram por esse caminho. Eles carregam um tipo diferente de calma. Não precisam provar nada, não se desgastam tentando convencer ninguém de que estão bem. Eles simplesmente estão, presentes e firmes. Não correm atrás de aprovação, não entram em ciclos que só cansam. É claro que um relacionamento pode ter momentos bonitos, mas também carrega um peso emocional que quase sempre é ignorado. Brigas frequentes, frustrações silenciosas, expectativas não atendidas, tudo isso vai deixando marcas. E quando um homem se afasta disso por tempo suficiente, percebe o quanto esses altos e baixos desgastavam sua mente sem que ele se desse conta. Sem essa pressão constante para manter alguém feliz, o foco muda. Ele começa a direcionar a energia para o que realmente vale a pena. E o curioso é que, nessa ausência de estresse emocional, coisas simples como dormir bem ou ter mais disposição voltam naturalmente. O corpo sente, porque a mente em paz influencia tudo. Estudos mostram que a tensão constante afeta o sono, a energia, até a saúde física. Ao se afastar de relações que mais cobram do que somam, ele experimenta uma melhora real, não só na mente, mas no corpo também. Estar sozinho, no fim das contas, traz outra vantagem enorme. Ele é forçado a lidar com as próprias emoções. Sem ninguém por perto para servir de distração ou bengala emocional, ele encara os próprios medos e inseguranças de frente. Isso desenvolve maturidade. Ele encontra formas mais saudáveis de resolver conflitos internos. E com isso, se torna mais preparado para qualquer desafio. Essa clareza emocional transforma tudo. Suas decisões passam a ser mais alinhadas com quem ele é. O dia a dia se organiza de forma mais natural, sem aquele esforço constante para agradar ou manter aparências. E tem mais. Relacionamentos também costumam trazer custos que muita gente ignora. Presentes, saídas, viagens, pequenas despesas, tudo vai se acumulando. Quando um homem passa tempo suficiente sozinho, ele começa a perceber o impacto direto disso no próprio bolso. Sem a necessidade de manter dois estilos de vida ao mesmo tempo, o controle sobre o dinheiro fica todo nas mãos dele. E com isso surge a liberdade de escolher exatamente onde cada centavo vai parar. Em vez de gastar tentando agradar, impressionar ou manter aparências, ele começa a investir em si mesmo, seja em cursos, em projetos que ele acredita, ou até mesmo em criar uma base sólida para o futuro. Essa clareza transforma a forma como ele enxerga o dinheiro. O que antes talvez era usado para apagar incêndios ou evitar conflitos, agora vira um combustível para crescer. E quando o crescimento vira prioridade, tudo muda. Ele passa a planejar com mais precisão. Sem precisar negociar planos com outra pessoa, ele pode mirar mais alto. Se quiser empreender, mudar de país ou investir pesado em algo fora do comum, ele vai.
sem ter que pedir aprovação, sem se preocupar se o outro vai junto ou não. A independência financeira também traz uma calma difícil de explicar. Muitos comprometem a própria estabilidade por medo de magoar alguém, ou apenas para manter uma relação funcionando. Sozinho, ele alinha os gastos aos próprios objetivos, e isso cria um tipo de segurança silenciosa. Ele sabe que está no comando, que pode tomar decisões com clareza, sem ter que medir cada passo com base no impacto emocional que isso causaria em outra pessoa. Essa liberdade, com o tempo, vira estilo de vida. Ele dorme e acorda na hora que faz sentido para ele. Organiza os dias conforme a própria lógica. E isso parece simples, mas é um tipo de autonomia que pouca gente conhece de verdade. Se quiser, passar um fim de semana inteiro trabalhando num projeto pessoal, ou viajar sem data para voltar, ele faz. Não tem compromisso emocional segurando. Não precisa abrir mão de algo importante para agradar ninguém. E isso não significa viver sem vínculos. Significa apenas viver sem amarras. Cada passo é dado por vontade própria. Cada escolha é autêntica. E isso por si só acelera o desenvolvimento pessoal. Sem distrações, sem conflitos desnecessários, sobra mais tempo para aprender, para evoluir, para experimentar coisas novas. Ele cresce sem travas, avança em direção ao que realmente importa. Com o tempo, ele percebe que não precisa de um relacionamento para ser feliz, que a verdadeira satisfação vem da liberdade de ser quem é, sem concessões. E se um dia escolher se relacionar, será por escolha, não por carência. Porque quem experimenta essa autonomia profunda nunca mais aceita abrir mão dela só para preencher um vazio. Tem outro detalhe que poucos comentam. Quando um relacionamento começa a dominar a rotina, muitas amizades ficam pelo caminho. O tempo vai sendo consumido em função do parceiro, e os laços com os amigos, mesmo os mais antigos, vão enfraquecendo. Sozinho, ele tem a oportunidade de reconectar com essas pessoas, de fortalecer amizades que são leves, sinceras, consistentes, enquanto um romance pode vir cheio de altos e baixos, exigências e cobranças. Uma boa amizade traz apoio real, conversas que fazem sentido, companhia que não pesa, convivência que não exige esforço. Cercado de amigos com interesses parecidos, ele cresce ainda mais, aprende com outras vivências, amplia a visão de mundo, se inspira. Isso alimenta um tipo de inteligência emocional que nenhum relacionamento forçado consegue oferecer. Estar só não é o mesmo que estar isolado, é apenas ter o privilégio de escolher com quem dividir o tempo. E quando essas escolhas são feitas com calma e consciência, a qualidade das conexões sobe. As conversas ganham profundidade, os encontros fazem mais sentido, e a sensação de pertencimento vem sem esforço. Com o tempo, ele entende que boas amizades podem preencher mais do que muitos relacionamentos tentam prometer. Não tem drama, não tem cobrança desnecessária, não tem desgaste, só trocas reais. E quando ele para de buscar um romance só por buscar, começa a valorizar esse tipo de relação. Aquela que traz leveza sem prender, que soma sem tomar. Outro ponto que pesa, e muito, é evitar decepções desnecessárias. Relacionamentos, por mais bonitos que comecem, podem trazer frustrações, expectativas quebradas, mudanças que ele não esperava, até traições. E cada uma dessas situações deixa uma marca. Sozinho, ele se livra desse ciclo, aprende a confiar em si mesmo, a colocar a própria felicidade nas próprias mãos. Decepções quase sempre nascem de ilusões, da ideia de que alguém vai preencher todos os vazios ou suprir todas as faltas. Mas ninguém consegue sustentar essa imagem por muito tempo. E quando a realidade aparece, ela machuca. Quem escolhe a solitude consciente, escapa disso. Não porque tem medo de se relacionar, mas porque entende o preço que às vezes se paga por acreditar demais em promessas frágeis. Sem essas dores, a mente fica mais clara. Não tem términos traumáticos, nem promessas vazias. Ele foca no que realmente importa. Fica mais racional, mais seletivo com quem entra na vida dele. Aprende a não aceitar qualquer coisa só para não estar só. E, acima de tudo, descobre como é ser feliz por conta própria, sem precisar de aprovação, sem correr atrás de validação externa. A satisfação vem da própria jornada, e isso o torna mais resistente, menos abalado por frustrações
passageiras ou por gente que vem e vai. Se um dia ele decidir se relacionar novamente, será por vontade, nunca por carência. Vai ter critérios claros, saberá exatamente o que quer e, mais importante, o que não aceita mais. Quem já experimentou a paz da solitude não troca isso pelo caos de uma relação instável. Não vale a pena. Quanto mais tempo ele passa sozinho, mais acostumado fica com a liberdade, com o silêncio que acalma e com a rotina que gira em torno dele. Sem concessões, sem dramas, sem negociações diárias. Voltar a um relacionamento começa a parecer mais um fardo do que uma necessidade. Ele não está disposto a pagar o preço emocional que antes pagava sem perceber. E é aí que o padrão sobe. O que antes era tolerado, agora é inaceitável. Joguinhos emocionais, inseguranças disfarçadas de afeto, cobranças disfarçadas de cuidado, nada disso tem mais espaço. Ele aprendeu a reconhecer os sinais cedo e simplesmente não se submete. Porque quando você se basta, você escolhe com muito mais consciência. Ele preenche a vida com projetos, hobbies, amizades sinceras, uma rotina alinhada com quem ele é de verdade. Não existe mais aquele vazio que exige ser preenchido por alguém. A vida está completa. E se alguém vier, que seja para somar, não para ocupar espaço. Relacionamentos exigem concessões. Dividir espaço, ajustar hábitos, ceder em coisas que talvez sejam essenciais para você. E depois de viver a liberdade total, ele começa a questionar: será que vale a pena? Será que o custo emocional compensa? E muitas vezes a resposta é não. A autonomia virou algo valioso demais. No fim das contas, ele não sente pressa, não está correndo atrás de ninguém, porque o tempo sozinho ensinou que ele já é inteiro, que não precisa de ninguém para se sentir completo. E se aparecer alguém que encaixe nessa vida, ótimo. Se não aparecer, tudo bem também, porque ele já entendeu que o valor dele não depende de estar com alguém. Agora para. Sério, para por um segundo e pensa. Você está vivendo por escolha ou por pressão? Está no controle da sua vida ou ainda acredita que precisa de alguém para se sentir completo? A solitude pode ser um peso ou pode ser uma libertação. Depende só de como você encara. E o que você vai fazer com isso agora? Vai seguir no automático, repetindo o que disseram que é certo? Ou vai usar essa ideia para se tornar mais forte, mais independente e mais livre? A maioria nunca para refletir. Só vive no piloto automático, seguindo expectativas alheias. Mas, quem acorda, nunca mais vê o mundo do mesmo jeito. Estar sozinho não é sinônimo de estar perdido. Na verdade, pode ser o momento mais claro e poderoso da vida de um homem. Quando ele para de buscar fora aquilo que só vai encontrar dentro, tudo muda. A mente fica mais leve, o coração mais firme e a vida mais autêntica. A liberdade deixa de ser um desejo e vira um estado natural. Ele não precisa mais de uma relação para se sentir completo, ele já se basta. E se um dia escolher dividir a vida com alguém, vai ser por abundância, não por carência. Então agora eu te pergunto, você está vivendo do seu jeito ou só seguindo o roteiro que te entregaram? Você se sente no controle ou ainda acha que precisa de alguém para se sentir inteiro? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta. Aqui, a gente fala sobre o que ninguém fala, com coragem, consciência e propósito. Ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de fortalecimento. Você merece viver com verdade e com total liberdade.